Fazendo o que é certo no seu mundo interior, professora Aline Chaves. Vamos lá. E o Anthony também. Bom dia. Queria eu ser professora, viu? Admiro os professores. Espero que o Senhor me use, né? Para que a gente possa refletir sobre o que é certo, né? No mundo interior. Quem não me conhece, eu sou a Aline. Sou dessa igreja há muitos anos, desde a adolescência. Sou psicóloga, como formação, né? E hoje estou na igreja no Ministério de Mulheres e sou supervisora dos PGMs, líder de PGM. Temos um PGM na nossa casa. Faço alguns discipulados, sou discipulada. Então, nossa caminhada com Cristo é de um grande tempo, né? E a maturidade cristã vai chegando, né? E eu espero muito abençoar a vida dos irmãos com essa palavra. Vou colocar aqui um cronômetro, que eu falo bastante, para eu não falar muito. Todos estão me ouvindo? Tudo certo? Esse tema é um tema muito importante, né? Necessário. Fazer o que é certo no nosso mundo interior. Porque o nosso mundo interior é uma coisa que a gente não vê, né? Mas ele ativa e influencia todas as áreas da nossa vida, né? Não só nosso corpo físico, que também é afetado pela desordem interior, como a nossa vida espiritual também, né? Então, às vezes, a gente está enfraquecido na fé, a gente não está em oração, não está lendo a palavra, e isso vai afetando a nossa vida espiritual também, né? E a gente entende que o maior campo de batalha hoje é na nossa mente, né? Tem um livro da Joyce Meyer que fala isso. Eu gosto muito dela, né? Ela é minha amiga. Ela ainda não me conhece, mas ela é minha amiga. E ela vem me influenciando em alguns aspectos da vida, né? Porque ela fala justamente disso. Como a nossa mente é um campo fértil para batalhas, né? Espirituais, mentais. E hoje eu vou falar muito baseado no livro Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Eu não conhecia, o pastor Alexandre que me apresentou, do pastor Ricardo. É maravilhoso. Quem tem dificuldade, quem tem curiosidade, quem tem interesse, é um livro que eu recomendo. Ele é bem embasado cientificamente e biblicamente, né? Então, é muito bom. O texto é fácil, qualquer pessoa consegue ler, compreender, e rico, né? Vou falar também um pouco baseado na TCC, que é a minha abordagem de formação, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente trabalha com os pensamentos que estão influenciando as nossas emoções e influencia o nosso comportamento. Muito do que a gente faz, né? Até o Michel estava fazendo um curso financeiro e falou assim: nossa, mas tudo é psicológico? Até como você gasta tem a ver com as suas emoções. Você gasta porque você está emocionalmente, às vezes, fragilizado, desejando coisas demais. A gente vai falar um pouco sobre isso. E a Bíblia, né? A Bíblia é nosso manual de fé e um manual rico, cheio de grandes instrumentalidades para a nossa vida em todas as áreas, em todas as áreas. Eu acho fantástico quando eu leio alguns textos que eu falo, meu Deus, aqui já estava dizendo há tanto tempo atrás, e agora que os cientistas estão colocando isso à prova, né? E validando, e, na verdade, Deus já estava falando há muito tempo. Né? Então, no nosso mundo interior, ele nasce as ansiedades, a paz, nasce a pureza, a impureza, a amargura, a gratidão, a confiança. E a nossa mente é um campo de batalha. A Lisa Berev fala que a gente precisa lutar pela nossa mente. É um trabalho. Nada é fácil, não tem varinha de condão no consultório de psicólogo, não tem varinha de condão na nossa vida, mudança de comportamento é um trabalho. É necessário o empenho, é necessário que a gente gaste energia, é necessário que a gente pense sobre isso. Então, a gente precisa lutar pela nossa mente, para que ela seja boa. E a Joyce Meyer fala que a gente é um corpo com espírito e alma.
Então, a gente tem que trabalhar as 3 coisas: nosso espírito, o nosso corpo físico e a nossa mente, a nossa alma. Tá? O livro ele fala que quando a gente não sofre pelo que acontece, né? Então, as coisas acontecem. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Então, coisas acontecem. Mas a gente não sofre por isso. A gente sofre pelo que a gente interpreta do que a gente viveu. Então, a interpretação das coisas, elas fazem a gente, às vezes, sofrer, e a gente pensa que é pelo acontecimento em si. Então, as coisas acontecem na nossa vida, a gente não tem controle sobre isso. Né? A gente não tem controle se alguém vai fazer uma injustiça com a gente não tem controle se uma doença vai chegar na nossa casa, se o dia mal vai chegar. Mas a gente tem controle sobre o que a gente pensa sobre isso, sobre o que eu faço a respeito disso. E é minha responsabilidade. Eu não posso jogar no colo de outra pessoa, porque isso é imaturidade, não só psicológica, como imaturidade espiritual. Né? A gente coloca, às vezes, na conta do diabo muitas coisas que a gente precisava parar e resolver na nossa vida. A TCC também vai falar isso. Né? Ela faz uma tríade: pensamento, comportamento e emoção. Tudo isso é influenciado, às vezes de forma sincrônica, né? Que é o pensamento, leva uma emoção, que traz um comportamento, mas, às vezes, é de uma forma desordenada, não é tão assim. Né? A gente fala de 2 sistemas: o quente, que é quando eu sinto uma emoção rápida, tem um órgão no nosso corpo chamado amígdala, que está aqui e não aqui, que ela age muito rápido. E a gente tem as nossas sensações, elas são expostas tanto no visual, então, às vezes, a gente vê alguma coisa e já dispara um sentimento, porque esse órgão ele é muito rápido. Às vezes, a gente escuta uma música, vem uma lembrança, aí você já muda seu humor. Às vezes, você sente um abraço, um aconchego, ou frio, já vem outra sensação. Às vezes, então, assim, nossos sistemas, os nossos 5 sentidos, eles ativam memórias muito rapidamente, que geram emoções muito rápidas, com memórias muito antigas, ou coisas que a gente, às vezes, não se lembra mais, mas ativam sensações físicas. E essas sensações, emoções, elas não são ativadas só mentalmente, porque a gente tem uma romantização de que eu estou sentindo tristeza, no meu corpo físico não está acontecendo nada. Não, nosso corpo físico ele trabalha. Então, ele começa a gerar noradrenalina, adrenalina, cortisol. Então, a depender do que eu estou sentindo, eu sobrecarrego fisicamente o meu corpo. E isso vai gerar adoecimento físico. Né? Então, para você ver o tanto que é importante a gente pensar no nosso mundo interior, como ordená-lo de forma correta, certa, né? Para que a gente coloque realmente ordem. E a Bíblia também confirma isso, e as nossas experiências vão confirmando isso. Tá? Então, fazer o que é certo no mundo interior, Deus não começa transformando as circunstâncias, mas Ele começa transformando nosso coração, não é verdade? Quando a gente se converte, primeiro Ele transforma a nossa vida, nosso interior, e não as coisas ao nosso redor. Às vezes, a gente se converte com vícios, e os vícios não saem assim, automaticamente. Né? No dia, pode sair, porque Deus é um Deus que pode todas as coisas, mas não necessariamente é assim. Eu até acho que 90% das vezes não é assim. Né? Os milagres não acontecem toda hora com todo mundo. Não seria milagre, seria algo normal. Então, na maioria das vezes, você se converte e as coisas não mudam. As situações não mudam. O seu pensamento não mudou, as suas emoções não mudaram. E você precisa trabalhar sobre isso. Por quê? Porque Deus mudou o seu coração. E o coração, quando a gente fala de coração, a gente está falando de sentimentos, de pensamentos, uma nova forma de enxergar o mundo, né? Uma nova cosmovisão. E quando o nosso mundo interior muda, o resto vai mudar. Porque eu vou enxergar as coisas de uma maneira diferente e eu vou me comportar e reagir em relação a elas de uma forma diferente. Certo? Deixa eu tentar passar aqui. Aí, consegui. Eu queria que você parasse e pensasse um pouco.
eu estaria em paz se... Completa essa frase mentalmente. Não precisa falar. O que teria que acontecer? Será que mudar de emprego, um salário melhor, um problema familiar resolvido? O que te traria paz hoje na sua vida? A maioria de nós tem algo externo que traria paz. A gente pensa em algo que aconteceria, um dinheiro, uma conta paga, uma casa própria, um carro, né? Mas a Bíblia diz que essa paz nasce dentro da gente, como está lá em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração. E aí, quando ele fala coração, aqui ele está falando de emoções e pensamentos, tá? Pois ele dirige a sua vida, né? Então, a gente precisa guardar as nossas emoções. E lá em Filipenses 4, 7, diz assim: a paz de Deus guardará o seu coração. Então, essa paz, ela vai vir do Senhor. Não depende das circunstâncias, mas das interpretações, do significado que eu dou às coisas. E ter paz, né, a Joyce Meyer fala que é uma escolha. Então, a gente pode escolher ter paz, né? A nossa mente é uma ferramenta muito poderosa e a gente precisa aprender a usar. A gente aprende a usar usando, treinando, fazendo, né? Então, é importante a gente saber que a gente tem escolha, a escolha de viver em paz e que a gente tem capacidade e habilidade para treinar a nossa mente, para fazer boas escolhas, para fazer o que é certo no nosso mundo interior, né? O livro que eu estava lendo, ele fala que não é o fato, né? A interpretação, como a gente tem falado aqui. Então, determina a forma como eu interpreto as coisas vai determinar as nossas emoções, vai trazer paz no meu mundo interior ou desordem. E essas interpretações, a gente precisa passar por um crivo. Qual é o crivo que te dá norte do que é certo? Na nossa realidade hoje, a Bíblia vai dizer o que é certo e o que não é certo. Saber o que é certo faz a gente fazer o que é certo? Sentir o que é certo? Não, né? Saber as coisas não nos fazem sentir ou fazer coisas corretas. É preciso que a gente tenha a intenção, que a gente tenha consciência e que a gente realmente gaste uma energia fazendo, experimentando aquilo que é certo, né? Na TCC, ela fala assim, os pensamentos eles vão moldando as nossas emoções e os nossos comportamentos. Então, por exemplo, se eu estou saindo na rua e eu acho que esse lugar que eu estou é perigoso, o meu pensamento, esse lugar é perigoso. Qual o sentimento que eu vou ter? Medo, insegurança, vou ficar angustiada. E como que eu vou me comportar? Provavelmente eu não vou sair. Vou ficar reclusa, isolada, ou vou pedir para alguém ir comigo. Agora, se eu estou num lugar e o meu pensamento é, nossa, aqui é muito tranquilo, aqui é muito calmo, qual é o sentimento que eu vou ter? Tranquilidade, segurança, paz. E qual vai ser meu comportamento? Vou sair, vou explorar, vou caminhar, né? Então, muda a situação quando a gente pensa. Um canal muito usado para mudar as nossas emoções são os filmes. Quem nunca assistiu um romance, um dorama, e ficou, ai, meu casamento vai ser desse jeito, ai, vou arrumar um namorado que vai ser assim. Ou você assistiu um filme de aventura e você ficou, ai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me defender, eu acho que eu vou entrar no Krav Maga, eu vou fazer um Muay Thai, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é assim? Os filmes, eles têm essa capacidade, porque o nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele não sabe. A não ser que ele tenha a verdade como uma crença. E aí, o que é a crença? São pensamentos repetitivos que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, que a gente nem questiona. Nem questiona.
Passa na nossa cabeça, o céu é azul. Nem questiono. Eu não vou pensar se ele é roxo. Nem questiono, nem paro para pensar isso. É azul, aprendi a vida inteira que é azul. Né? Andar nos caminhos do Senhor é a coisa certa a se fazer. Eu nem questiono. Aprendi isso desde quando eu era pequena, na IBD, todo dia. Eu nem questiono, eu já paro e faço. Só que tem muitos pensamentos que são automáticos, que são, o fundo dele é uma crença que é distorcida. É como se a gente tivesse um óculos, e esse óculos fosse azul, verde. Então, eu enxergo tudo verde, roxo. Às vezes, é só o óculos que você coloca. Às vezes, é um problema mais crônico, tipo daltonismo. Eu sei que o vermelho é verde e o verde é vermelho. Se eu já sei que é assim, eu já treino a minha mente para pensar de uma forma diferente. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental. Porque se eu tenho conhecimento de que os meus pensamentos eles são um pouco distorcidos de forma crônica, eu preciso ter essa noção quando eu estiver pensando a respeito do meu irmão, a respeito do julgamento das circunstâncias, das coisas, para que mude as minhas emoções. E a Bíblia vai falar disso lá em Romanos 12, 2, que é: sejam transformados pela renovação da mente. Então, o que na TCC eu chamo de reestruturação cognitiva, que é do pensamento, a Bíblia vai falar de mente transformada, renovada. É a mesma coisa. Então, eu preciso renovar a minha mente constantemente para mudar aquilo que precisa ser mudado. E lá em Filipenses 4:8 fala assim: concentrai-vos em tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é digno. Então, também vai nos dar um norte como devem ser os nossos pensamentos. Para quê? Para a gente ter emoções saudáveis e ter comportamentos também ajustados. Né? Então, a interpretação também vai fazer diferença. Então, você não sofre pelo que você vive, você sofre pelo que você acredita que você vive. Né? Aí, o que passa pela sua mente, sem pedir permissão. Né? Os pensamentos eles não vão falar assim, só vou passar na mente da Kênia, tudo que é bom, tudo que é agradável. É verdade? Não, né? Não é só na mente da Kênia, na minha também. Passam coisas que eu não queria pensar. Passam pensamentos absurdos. Mas eles não precisam ficar na minha mente. Pensamentos são sementes. Semente a gente abre a terra, planta, joga uma aguinha, rega, o sol vem. Olha o tanto de coisa que vai acontecendo. Aí começa a brotar, aí começa a virar um pezinho ali de feijãozinho, né? Daqui a pouco, se for uma mangueira, está uma árvore enorme, cheia de fruto. É um pensamento. E esse pensamento, que é uma árvore cheia de fruto, já é uma crença nuclear, aquilo que você nem questiona. Se for uma semente boa, excelente, excelente. Agora, se for uma semente ruim, um pensamento distorcido, aí vira aquela questão crônica, a gente precisa reorganizar a nossa mente. Então, os pensamentos automáticos, eles são rápidos, passa rapidamente na nossa mente. Parece verdade, moldam as nossas emoções e nem sempre são confiáveis. Eu gosto de falar que a nossa mente mente. Então, a gente precisa ter um filtro. Eu preciso pensar, isso que está passando na minha mente é verdade ou não é verdade? Né? Porque, senão, eu começo a sentir, né, coisas que não são ali tão saudáveis. Né? E, às vezes, trazem até pecados bem sutis, né, na nossa cabeça. Então, quando a gente pensa, é só um pensamento, isso aqui não tem sentido nenhum. Tem, eu preciso olhar. Ninguém está vendo, né? Eu estou só comentando. Às vezes, num culto de oração, você comenta, pede oração. Não é fofoca, não, só estou comentando, pedindo oração. Está passando na sua mente. Né? O que eu estou falando é uma verdade. Né? Quantas vezes a gente não fala uma coisa dura para o nosso irmão e fala, não, mas é verdade. Eu aprendi na faculdade que verdade sem amor
é brutalidade. Amor sem verdade é sentimentalismo. E nenhum dos dois serve. Então, a gente precisa ser verdadeiro, como a Bíblia fala, mas a gente ser amável na forma como a gente fala. A gente tem que cuidar da forma como a gente fala. E se a gente foi convidado a falar? Porque, às vezes, a gente está se metendo na vida do outro. E não fomos convidados a isso. Né? A gente tem que exortar, sim, num ambiente de segurança, num discipulado, numa conversa com amor. A forma como a gente fala as verdades, elas também precisam ser cuidadas. Então, às vezes, passa na minha cabeça, eu falei um negócio, mas era verdade. Não estou mentindo. E é um pensamento que a gente precisa cuidar. Eu queria que alguém abrisse 2 Coríntios 10, 3 a 6. Aí fica de pé, uma voz bem poderosa, forte, e leia para nós. 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Coríntios 3, 10, 3 a 6. 10, de 3 a 6. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos nas nossas lutas não são do mundo. São armas poderosas de Deus e capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todos os pensamentos humanos e fazemos com que eles obedeçam a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Esse texto é muito forte, né? Que ele fala justamente desse trazer cativo os nossos pensamentos rebeldes. Então, a Bíblia já sabia que na nossa mente vai passar pensamentos que não são tão obedientes, porque ele fala assim, são pensamentos rebeldes, e eu preciso ensinar a obedecer a Cristo. Então, a gente se converte a um ponto na nossa vida, mas a gente precisa estar o tempo inteiro convertendo a nossa alma, a nossa mente, a nossa forma de agir, o nosso comportamento. E é isso. O que eu estou fazendo que é rebelde? Que pensamento que eu estou tendo que está me levando para um cativeiro, que está ampliando a minha arrogância, meu orgulho, né? Que não está combatendo o raciocínio humano, eu estou sendo mais humanista do que bíblica. Então, eu preciso pensar sobre o que na minha cabeça está passando. É uma orientação bíblica. E o salmista também nos orientava dessa forma. Né? Lá no Salmo 139, a gente canta muito isso, e precisa ser não só uma canção, mas uma verdadeira oração. Examina, sonda-me, né? Sonda-me, Senhor. Examina o meu coração e mostra tudo que te ofende, tudo que está contrário. Porque, às vezes, a gente não percebe. Não percebe. Como eu falei, os pensamentos são rápidos, são sutis, né? Parece verdade. Então, a gente não percebe. Às vezes, não tem uma outra pessoa que está caminhando em discipulado comigo para me dizer, olha, meu irmão, isso que você está fazendo não está tão correto assim. Esse raciocínio seu não é tão bíblico assim. Não, perdoar... Uma vez eu escutei de uma irmã, não, perdoar é só na Bíblia, do jeito que está lá na Bíblia. Do jeito que eu vivo, não é assim, não. Isso aí não tem perdão, não. Falei, não, minha irmã, vamos orar. E não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Né? Então, por isso que o aconselhamento bíblico, ele não é sobre o que eu penso, é sobre o que a Bíblia diz. Né? Porque é isso que vai fazer a gente obedecer a palavra. Aí, eu queria que você parasse um pouco e pensasse, na sua vida hoje, qual emoção está sendo mais frequente? Nesses últimos tempos, preocupação, ansiedade, medo, vergonha, culpa, né? Será que tem algum pensamento, alguma emoção que está
frequente, que todo dia você pensa ou você sente. Eu gosto de diferenciar com meus pacientes assim, ó, o pensamento é uma frase, né? E a emoção é uma palavra. Então, a gente tem que saber isso também. É educativo. O que você está sentindo? Aí você fala, eu sinto que aquela pessoa não gosta de mim. Não, isso é um pensamento. Eu estou sentindo tristeza. A gente precisa aprender a dar nome às coisas que a gente sente. Eu estou angustiado. Eu estou envergonhado. Eu estou me sentindo culpada. Então, qual o sentimento, qual a emoção, nesses últimos momentos, tem sido frequente na sua vida? E aí, a gente identifica a emoção, a gente pensa, qual é esse pensamento automático que está passando pela minha cabeça? Então, eu estou com medo. Eu estou com medo porque eu tenho uma prova de vestibular para enfrentar. Eu estou com medo porque eu estou me sentindo incapaz de fazer essa prova. Eu estou com medo porque eu fiz uma coisa errada. E eu estou com medo das pessoas descobrirem. Então, são pensamentos. A gente vai explorando esses pensamentos, né? Então, a gente pode trabalhar isso de forma prática, né? Então, digamos que o pensamento, o sentimento que você está tendo é ansiedade. Qual o pensamento que eu estou tendo? Talvez eu vá perder o controle. Qual o pecado que está acompanhando esse pensamento? A incredulidade. Eu não consegui entregar o meu caminho ao Senhor e confiar nele. A incredulidade é um pecado. Mas é só um pensamento, não é? Eu não sinto isso, não. Eu sei que eu tenho que confiar. Não, é um pecado. A gente tem que confessar os nossos pecados. A gente tem que entender que isso é pecado. Eu não estou crendo que Deus pode resolver essas situações na minha vida. Então, nesse momento, eu vou fazer o que é certo. Eu vou orar. Senhor, me ajuda a confiar em Ti. Me ajuda a entregar esse problema, o controle dessa situação nas Suas mãos, porque eu quero controlar. Por quê? Porque eu li a emoção e li o pensamento que está passando. E as emoções, às vezes, a gente tem uma coisa assim, eu sou crente, então não posso sentir ansiedade, não posso ter medo. Ou a gente entra num processo de negação. A gente sente, mas a gente finge que não sente, e de tanto fingir, a gente não percebe mais. Só que o pensamento é uma bússola, e não um grilhão. Não é para você ficar preso. É para você se orientar. O sentimento tem utilidade. Quando você sente raiva, provavelmente você está vivendo uma experiência de injustiça. Então, a raiva é uma bússola que está apontando para uma injustiça. Qual a injustiça? É comigo? Eu estou vendo com meu filho, com uma pessoa, com alguém que eu conheço, que eu gosto, um colega de trabalho? Como eu vou agir? Então, eu estou triste. Essa tristeza é para eu ficar preocupada? Não, é para eu parar, refletir. O que está me trazendo essa tristeza? Qual o problema que está acompanhando? Então, as emoções, elas são bússolas. Eu gosto de falar que as emoções é como a febre. A febre, a gente pode, resolver rapidinho. Toma um antitérmico, acabou. Acabou, você vai para o trabalho e vida que segue. Só que a febre é um sintoma. A febre não é a causa. A emoção é a mesma coisa. A emoção é um sintoma, não é a causa. Então, eu preciso parar de anestesiar o que eu estou sentindo. Todos nós não somos imunes às emoções, todas essas, culpa, vergonha. Não somos. A gente erra, a gente peca, a gente precisa colocar isso diante do Senhor e entender que essa emoção que eu estou sentindo é uma bússola. Só que, se eu começar a negar, eu não trato, eu não chego na causa. Isso é um problema, porque a gente vai deixando a coisa crescer. É a sementinha que está lá crescendo, germinando. Então, esse é um exercício para casa, tá? Pensa qual a emoção e quais são os pensamentos. Pensa se tem algum pecado relacionado a isso e coloque isso diante do Senhor, sem negar, porque senão você vai fazer igual a febre. Vai tomar um antitérmico e finge que nada está acontecendo. Quando acontece, a coisa já está muito
grande. Como eu falei, a gente tem essas distorções cognitivas, que é quando a nossa mente nos engana. Pode ser de forma crônica, como eu falei, né? Um exemplo do daltonismo, a gente está com uma lente vermelha, a gente está com uma lente, né, com um grau maior, a gente pensa, não, vou usar uma lente com um grau maior. Distorce a sua visão. Ah, eu vou usar uma lente sem nada. Se você precisa de um ajustinho, também vai distorcer. Você vai olhar e vai falar, quem é? Não estou enxergando, está embaçado. Então, a gente precisa estar ajustado. Então, as distorções é como se fosse essa lente que eu vou usar. Qual é a lente que eu estou usando? Momentaneamente. Ou, às vezes, até cronicamente, né? Então, às vezes, a distorção ela é um padrão. Lá atrás, na nossa infância, aconteceram coisas, a gente viu pessoas agindo, os nossos pais, os nossos amigos, na escola, moldam quem a gente é hoje. O que passou, a gente não muda, mas eu posso dar um novo significado para aquela história. Então, a gente precisa parar, pensar no que aconteceu, para a gente poder ver o que está disfuncional, distorcido no meu pensamento, que eu aprendi errado, equivocado, às vezes coisas que são transgeracionais, né? A minha avó pensava assim, a minha mãe pensava assim, hoje eu estou pensando assim. Eu preciso parar e pensar sobre isso. E tem que resolver aqui agora. Eu tenho o poder, a responsabilidade sobre isso. E aí as distorções, elas podem gerar sofrimento emocional, depressão, ansiedade, transtornos, né? Vários transtornos. E a TCC ela fala que, quando eles ocorrem, a gente está distorcendo a realidade. Então, a gente não pode, por exemplo, a catastrofização. Não sei se está bem pequenininho, né? Eu não sei fazer slide, gente. Eu até falei para o Michel, falei, não tem fundo, não tem nada, não tem animação, não tem nada. Mas é assim. Então, vou lendo para vocês. A catastrofização é, às vezes, um padrão que a gente tem de pensamento, que é exagerar o mal. Então, por exemplo, o seu filho saiu, e aí ele demora para chegar em casa e pensa, ai, meu Deus, bateu o carro, ai, nossa, morreu, ai, meu Deus, alguém vai me ligar, e se alguém ligar, você já atende o telefone desesperado, alô, alô. A pessoa, mãe, é porque eu estou aqui lanchando com meus amigos, e a gente está conversando, vou atrasar. Aí você gerou uma ansiedade, aumentou seu cortisol lá em cima, um estresse, sobrecarregou vários órgãos, porque você tem um padrão de pensamento exagerado do mal. Né? Então, a gente, às vezes, aquela pessoa que vê a parede branquinha, mas tem aquele pingo preto, ela só foca naquilo. Isso é catastrofização, a gente exagera. Por exemplo, se eu errar, vai ser um desastre. Né? Eu estou dando essa aula aqui, eu penso, ai, meu Deus, se eu falar alguma coisa errada aqui, ninguém vai mais querer falar comigo. É catastrofização. Errar é humano, todos nós erramos, a gente está vivendo situações que geram estresse, ansiedade. Né? Então, eu preciso ponderar com equilíbrio, olhando a realidade de uma forma otimista. É assim que o Senhor nos ensina. Né? Então, às vezes, é falta de fé a gente catastrofizar. E aí tem um versículo que eu... Lá é Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for bom, de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, a catastrofização tem um remédio bíblico para isso. E a gente precisa pensar nisso, né, que eu coloquei. Focar no que é bom nos ajuda a ter uma perspectiva equilibrada. Uma outra forma também distorcida de ver o mundo é a presunção da nossa mente. A nossa mente presunçosa. A gente acha que a gente sabe o que o outro está pensando. O Wellington está pensando que essa aula não está tão boa.
Aí, porque eu estou pensando que o Wellington acha que a aula não está tão boa, eu já começo a ficar insegura, gaguejo, e não olho mais para ele. Daqui a pouco eu me afasto dele. Quando eu vejo o Wellington, eu passo longe. Por quê? Porque eu li a mente dele. Oi? Alguém aqui tem esse poder de ler mente? Nem os psicólogos, tá? Não fiquem com medo de andar perto de psicólogo. Psicólogo não lê mente, não. Então, a gente não tem essa capacidade. Né? Todos nós, às vezes, temos uma coisinha ou outra. Eu confesso que esse é um dos meus pontos que eu, geralmente, fico ligada. Ligada. Nossa, eu estou lendo a mente. Calma, volta. O que está acontecendo? O que de fato aconteceu? Isso vai me ajudar a me nortear para a realidade. Né? Então, a presunção da mente é acreditar que a gente sabe que o outro está pensando sem ter confirmação. O Wellington só está olhando para mim, eu não tenho evidência nenhuma do que ele está pensando. Não sei nem o que ele está pensando. Ele estava se abanando, deve estar com calor, talvez. O comportamento... e é o mosquito. Lia errado a mente dele. Achei que era calor e é um mosquito. Então, está vendo como a gente corre grandes riscos de tentar ler a mente do nosso coleguinha, do nosso irmão? Porque a gente não tem evidências, e, às vezes, a gente tem até evidências, mas, ainda assim, a gente erra. Né? Então, um fato e um versículo bíblico que fala sobre isso é: responder antes de ouvir é astúcia e vergonha. É insensatez. A gente precisa ouvir. Wellington, você está com calor? Não. Então, a minha leitura mental está errada. Eu primeiro ouço. Né? Irmão, você não está falando comigo? Aconteceu alguma coisa? Meu irmão, não é, eu estou passando por um problema. Estou pensando nisso. Nossa, o irmão passou por mim e virou a cara. Meu irmão, está tudo bem entre a gente? Está tudo bem. Está apressado? Estou apressada, não te vi. Então, a gente tira as nossas conclusões com base em evidências, né? Outra distorção muito comum também é sentir e não saber. Erros não definem a gente. Todo mundo erra, mas a gente rotula as pessoas pelo erro delas. Né? A gente gosta de falar assim: fulano não é confiável, não. Fez isso, aquilo. Confia, não. Fulano é muito tímido, muito fechadão. Não, vou convidar ele para dar aula aqui no EBD, não. Então, a gente, às vezes, rotula as pessoas por erros, por coisas que a gente acha, ou que aconteceu uma vez, e a gente acha que é daquela forma. Então, a Bíblia também vai nos falar assim que alguém que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, segundo Coríntios 5:17. E tem um versículo de Paulo também, que ele fala que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Então, ontem eu errei. Hoje, eu posso ser uma nova pessoa. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, né? E é a causa de não sermos consumidos. Imagina a gente acumular esses erros da vida inteira. Meu Deus, acho que não conseguia nem respirar. Então, as misericórdias do Senhor vai se renovando na nossa vida. E isso é a causa de não sermos consumidos. E a gente tem que levar isso para a nossa vida, mas a gente também tem que olhar com empatia para o nosso irmão e falar: ele erra. Ele é tão pecador quanto eu sou. Então, está tudo bem. Eu vou conversar com ele de novo. Eu vou dar oportunidade para ele de novo. Eu vou sondar. Eu vou observar quais são os limites ali dessa relação que é saudável. Outra é a culpa total e a ausência de nuances. Né? A gente acha que ou é tudo ou é nada. Tudo está bom, ou nada está bom. Todos os homens não prestam, todas as mulheres são gananciosas. A gente tem umas coisas assim, que a gente, às vezes, é tão verdade, é tão automático, sabe aquele pensamento automático? Que a gente nem para pensar. Então, se não for perfeito, né, no trabalho a gente costuma pensar isso. Não está perfeito, então não presta, não serve, não vou apresentar. Muita gente procrastina por causa disso também.
faz um trabalho muito bom, mas como não está perfeito, nunca entrega, nunca sai aquele e-book, nunca sai aquela postagem, nunca sai aquele livro, nunca sai nada, porque não está perfeito, nunca vai estar perfeito. Né? Tem um ditado popular que fala: o feito é melhor do que o não feito, né? E ficar esperando esse perfeito acontecer. Então, às vezes, é isso, pensamento de tudo ou nada. Jeremias 17:9 fala que o coração da gente é enganoso. E Efésios 4:23 fala para que a gente deixe o Espírito Santo renovar os nossos pensamentos. Né? E aí a gente vai para a jornada dessa mudança interior. Como que a gente faz isso? O pecado começa no pensamento, mas a santidade também começa no pensamento. Isso é muito bom. Então, eu preciso ter pensamentos verdadeiros. Aonde eu vou achar os pensamentos verdadeiros? Cultivando sementes boas, verdadeiras, que estão condizentes com a palavra do Senhor. Esse pensamento eu coloco à prova. Ele é verdadeiro, ele é um pensamento que é condizente com a palavra de Deus, então nisso eu vou pensar. Né? Aí, esse pensamento verdadeiro vai gerar crenças saudáveis, não crenças distorcidas, né, como a gente falou. E essas crenças saudáveis vão gerar emoções redimidas. Mesmo que seja, Aline, mas eu estou sentindo vergonha, culpa. Mesmo que seja culpa, ela pode ser uma emoção redimida, porque a culpa tem uma utilidade. Eu fiz algo errado. Eu fiz algo que necessita de pedir perdão. Então, eu preciso que a minha emoção, mesmo que seja desconfortável, a gente chama de emoção negativa, não porque ela é ruim, mas é porque ela causa coisas desconfortáveis, ela pode ser redimida. Por quê? Porque eu entendo o propósito dela. E aí, eu vou lá e tenho ações corretas. Estou sentindo culpa, mas é uma culpa redimida, é uma culpa diante do Senhor. Eu vou lá no meu irmão, falo: meu irmão, eu falei isso, ou eu passei por você e eu realmente fingi que não te vi, me perdoe. Nesse dia eu estava assim. Às vezes a gente gosta de justificar, né? Às vezes não é porque eu sou ruim mesmo, sou péssimo. Só isso. A gente gente. Miserável homem que somos, né? Então a gente só confessa. E aí depois a gente tem ações transformadas, a gente vai ter uma vida transformada, né? As ações que são corretas. Lá em Tiago, vou pedir para alguém ler também, para eu não ficar só lendo, mas Tiago 1, 15 e 14. Tiago 1, 15 e 14. Pode. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, ele está falando aí que os nossos próprios desejos, né, seduzem e nos arrastam. Então, é isso, é os pensamentos que começam, às vezes, o nosso próprio desejo, lá no nosso coração, lá num pensamento, numa emoção que eu não coloco diante do Senhor. Isso vai aumentando, vai trazendo para um lugar de pecado. E aí ele termina lá que esses desejos, essas tentações, elas nos levam a pecar, e o pecado gera morte, né? Como a gente sabe que o salário do pecado é a morte. A gente pensa que a morte é rápida, mas às vezes é uma morte lenta, né? Então, a gente vai morrendo, a gente não sabe por quê, porque o pecado está no nosso meio, está em nós. Então, a gente precisa deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida. E aí, a gente precisa reestruturar a nossa mente. Né? Como a gente faz isso? Na Bíblia, né, a gente falou sobre a renovação da mente. Na psicologia, a gente fala de reestruturação cognitiva. Tem um modelinho lá que é ABCD. O A, de avaliar o acontecimento. O B, quais são as crenças, quais são os pensamentos que estão passando na minha mente. O C, quais são as consequências emocionais.
desses pensamentos. Quais são os comportamentos? Então, C de comportamento, A de acontecimento, o B não tem muito a ver, mas são os pensamentos. Tá? Então, a gente identifica que emoções, que pensamentos estão passando na minha mente. Eu vou fazer essa avaliação, avaliar quais são as consequências. Por que muitas pessoas são viciadas? Ou por que às vezes, os jovens, os adolescentes, não têm comportamentos, às vezes, tão ajustados? Porque eles não conseguem, por imaturidade neurológica, e as pessoas são viciadas por falta dessa parte cerebral que já está comprometida, a pensar nas consequências das minhas atitudes. Né? Então, se eu fico ali rolando o feed, a gente acha que não vicia, tá? Vicia, dopamina demais. Internet, no Instagram, no YouTube, você fica ali, ó. Fala, não, vou só dar uma olhada. Quando você vê, você passou o dia inteirinho rolando um feed. É uma dopamina absurda, traz um prazer absurdo, fácil. Nosso cérebro gosta de coisas fáceis, coisa que eu não gasto energia. Então, isso é uma coisa que vicia, altamente viciante. Por quê? Porque, enquanto eu estou ali, eu não estou avaliando as consequências do meu comportamento. Então, enquanto adulto maduro, eu preciso avaliar as consequências do que eu estou fazendo. Estou fazendo isso aqui para quê? Qual é o objetivo? Se você tem dificuldade de sair, põe um alarme, põe um limite. Hoje a gente tem muito recurso, né? Então a gente tem que usar os recursos a nosso favor. E avaliar essas interpretações. Então depois que a gente avalia, a gente substitui. Esse pensamento eu posso substituir pelo quê? O que a palavra de Deus nos fala? Qual é a interpretação mais ajustada sobre isso, né? O que eu posso pensar sobre isso que seja mais útil, mais racional a respeito dessa situação que eu estou vivendo? O que eu não estou enxergando? Às vezes, anotar é muito bom. Eu adoro anotar. Está com a situação, com um problema? Escreve. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. E pode acontecer isso. Toma uma decisão muito mais acertada. Porque você está ali olhando para todas as variáveis. Né? Eu estou pensando isso. Quais são as evidências? O que prova que, né, o Wellington está com calor? O que prova que ele não está com calor? Eu tenho que pensar. Um exemplo simples, mas é importante a gente pensar. Qual é a evidência sobre isso? Sobre essa leitura mental que eu estou fazendo? Então, a gente aprende a revisar os pensamentos, a regular as nossas emoções, porque quando a gente pensa de outra forma, a gente começa a sentir um pouco mais de paz, de tranquilidade. Não, então não é tão difícil assim. Né? Eu pensei que fosse mais difícil, agora estou vendo que não é tão difícil. As consequências não são tão drásticas assim. Eu consigo enfrentar essas consequências aqui. Então, o impacto na nossa vida emocional é enorme. Segunda questão, a gente amplia o nosso autoconhecimento. Quem não se conhece está afadado a viver de qualquer forma. Então, eu preciso saber, eu tenho uma tendência a me colocar como vítima nas situações. Autoconhecimento. Então, quando eu me vejo colocando como vítima, eu viro o meu pensamento, eu mudo aquilo que eu estou pensando, traz um benefício enorme, fortalece a nossa autonomia emocional. Porque quando a gente não pensa sobre o que a gente está pensando e vai reagindo, a gente não está fazendo escolhas acertadas. Eu estou só fugindo, plano de fuga. Né? Às vezes eu pergunto para o paciente assim, o que você quer? Eu não quero mais viver essa situação, eu não quero esse casamento mais. Não, o que você quer? Qual é o plano de ação? Não quero a sua rota de fuga. Eu quero o seu plano de ação. Quantas vezes a gente faz rotas de fuga para tudo? Não, a gente tem que ter plano de ação. O que o Senhor quer para a minha vida? É aonde eu vou chegar, não é para onde eu vou fugir. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. A maturidade, ela não vem com a idade, né? Com o tempo. Como a gente vê aí, não, com o tempo isso resolve. Não resolve. A maturidade vem com esforço, com responsabilidade, assumindo consequências, né? Enfrentando problemas, situações todas que tiverem na sua vida. Porque o Senhor fala que Ele está com a gente.
Então, tudo que acontece na sua vida, tudo, você consegue enfrentar. Tudo, tudo. Não existe nada que você não consiga enfrentar. Porque o Senhor está com você. Então, se essa situação parece impossível na sua vida, vai trazer uma desordem interna muito grande, coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. Ele pode todas as coisas e Ele te capacita a passar por todas as situações. Então, e isso é que vai trazer a maturidade, enfrentar. Se eu for para a rota de fuga, eu vou estar fugindo e aquela ansiedade que eu estava sentindo, aparentemente some, porque eu fugi do problema, mas na próxima vez que aquele problema chegar na sua porta, a sua crise de ansiedade vai ser muito maior, mais difícil de você lidar. Então, lide com aquilo que está na sua vida agora, nesse momento, né? E a gente precisa incluir Deus, né? Aqui é um planozinho que eu gosto de fazer, que a gente pode parar, pensar, né? Qual o pensamento automático? Qual a distorção que eu estou vivendo? Qual é a emoção que isso está gerando em mim? Aí você pode colocar qual é o versículo bíblico, qual a verdade bíblica sobre isso. E aí depois eu coloco qual o pensamento novo, reestruturado. E depois a minha emoção nova, redimida, do caminho certo. Tá? Então, é um esqueminha que você pode fazer na sua vida, para toda a vida, né, que funciona. E aí a gente precisa colocar Deus nessa equação. Né? Quando Deus entra, muda as nossas perspectivas. Lá em Salmos 34, 18, diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Primeira coisa é ter consciência. Coração que não é quebrantado. Eu não peco. Eu não erro. Eu não faço nada errado. Minhas emoções são ótimas. Deus está comigo o tempo inteiro e eu nunca vou errar, nunca vou pecar. Isso acaba deixando você longe desse coração quebrantado. E o Senhor não tem oportunidade de agir, né? 1 Pedro 5,7 fala: entregue todas as suas ansiedades ao Senhor. E Mateus 11, 28 fala: vem a mim, né, e eu lhes darei descanso. Então, a gente tem um caminho certo, colocar o Senhor aí aonde Ele precisa estar. Entregar, descansar e ter o coração quebrantado. O que precisa ser reinterpretado hoje na sua vida? É uma pergunta retórica para você refletir, né? Feche os seus olhos, pergunte ao Espírito Santo, né? Deixa Deus mostrar qual emoção, qual pensamento, qual pecado sutil que você não está enxergando, que precisa ser iluminado pela palavra de Deus, pela verdade, né, em Deus. Também não precisa me responder. E essa reflexão fica para casa. Pensa. Né? Como a gente mantém o nosso mundo interior saudável. Disciplina. Não é mágica. Não é mágica, é disciplina. Diário de pensamentos. Eu anoto meus pensamentos. Toda vez eu estou pensando isso. Anoto, começa a anotar. Você vai começar a ter uma dimensão daquilo que está acontecendo na sua cabeça, na sua mente. Leitura e meditação da palavra. Se eu não conheço a verdade, eu não vou saber o que é certo. Não tem como balizar o rumo, o prumo, se eu não tenho a régua. Então, eu preciso meditar diariamente na palavra do Senhor. Uma oração honesta, né, como Davi fazia. Senhor, faz a minha alma te bendizer. Eu quero lembrar das coisas boas que o Senhor fez na minha vida. Eu não estou conseguindo ver. Eu não estou conseguindo ser grato por isso que o Senhor está fazendo agora na minha vida. Me ensina a ver valor na minha vida, no que eu tenho, a satisfação, o contentamento com isso que eu estou vivendo agora. É uma oração honesta, quebrantada diante do Senhor. A gente também pode entrar em solitude, no silêncio. Hoje a gente ouve muitas vozes. YouTube está cheio de vozes, podcast cheio de vozes, Instagram cheio de pensamentos. Você nem lembra mais o que você leu. É muita gente falando na sua cabeça.
sozinho. A Bíblia diz para a gente entrar no nosso quarto, né? Ter esse momento de solitude. Se Jesus fazia isso, Jesus, quem dirá nós? Nós precisamos, às vezes, ir para fora, sair um pouco, para ouvir o que está no nosso coração, que pensamento eu estou sentindo, colocar isso diante do Senhor e, em silêncio, ouvir o que o Senhor tem para nós. Comunidade. Às vezes a gente é ferido na comunidade e a gente se isola, sai da igreja, não quer mais conversar com a pessoa. Lá em Provérbios 27:17, que diz assim: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia outro. Se você foi ferido na comunidade, é na comunidade que você vai ser curado. É lá. Não adianta fugir, não adianta você mudar de igreja, não adianta você mudar de serviço, não adianta. Não adianta. Você precisa estar ali em comunidade, em relacionamento, porque os amigos, e aí eu vou falar para vocês de uma coisa que é muito importante: andar em discipulado. Porque vai moldando os nossos pensamentos, é outra pessoa que tem os mesmos valores que você, que conhece a palavra, que vai te ajudar a moldar os seus pensamentos. Então, pessoas maduras espiritualmente vai trazendo para a gente também essa maturidade. Confissão, aquilo que fica escondido, em negação, tudo isso precisa ser trazido à luz. Quando a gente coloca lá no escurinho, no porão, aquilo ganha uma força. Quando sai, destrói muita coisa. Aquilo que você coloca à luz, todo mundo sabe. Gente, eu pequei nisso, naquilo, o Senhor me restaurou. Isso perde a força, o diabo não fica atrás de você. Olha, você pecou. Não, eu já pequei, já confessei, todo mundo sabe, já mudei. Agora, aquilo que você fala, eu confessei, mas ninguém pode saber. E tal, o diabo toda hora lá acusando. Então, vai ganhando uma força. Então, a confissão não é para te humilhar, é para te libertar. Quando você confessa aquilo, você é liberto, né? E você começa a dar nome às coisas. Confessar é você dizer, é você nomear o seu pecado, é você enxergar aquilo que está passando no seu coração, aquela emoção distorcida, aquele pecado. Né? A Bíblia diz lá: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Nós precisamos confiar nisso. E o discernimento. O discernimento não é só saber o que é certo e errado, igual eu falei para vocês. Saber o que é certo e errado, a gente sabe. Muitas vezes a gente sabe. Mas o discernimento é saber o que está acontecendo dentro de mim. Porque, às vezes, a gente não sabe qual é a nossa necessidade. O que é fragilidade na nossa vida? O que é fortaleza? Onde eu posso ajudar? Até para servir, a gente precisa ter discernimento. Isso aqui eu sou boa, então eu posso servir. Isso aqui eu não sou tão boa, então eu vou buscar ajuda, eu vou atrás de alguma coisa. Então, o discernimento, ele vai nos habilitar a saber de onde veio aquela emoção, qual é o pensamento que está distorcido, se ele está verdadeiro, qual a interpretação que Deus tem para isso. Se isso é uma voz da minha ferida interna, desse pecadinho que eu estou carregando há muito tempo. E a gente vai treinando, né? O discernimento, ele é treinado. Aí, lá em Hebreus 5:14, fala assim: os que são maduros treinam a si mesmos para distinguir o que é certo e o que é errado. Gente, a Bíblia não é fantástica? Olha isso. Olha isso. As pessoas maduras, elas treinam a si mesmas para saber o que é certo e o que é errado. Né? E o discernimento é treino, não é talento. É treino. É treino. Todo dia ali eu vou treinar. Né? E, para finalizar, vamos lá, que eu acho que eu já passei bastante do tempo. Eu perguntei lá no início, né? Eu estaria em paz se...
Agora a gente vai falar o quê? A gente vai pensar o quê? Eu posso viver em paz porque... Por quê? Diante de tudo que eu falei aqui, por que você pode viver em paz? Porque é o Senhor que nos dá a verdade. É o Senhor que redime o meu mundo interior. É o Senhor que me mostra as convicções. É a presença dEle, né? Não é as circunstâncias. Então, posso viver em paz, porque eu estou com a presença do Senhor na minha vida. E não porque alguma coisa aconteceu na minha vida. Então, eu aprendo a reorganizar o mundo interior quando eu estou com o Senhor. E, no fim de tudo, a transformação começa dentro. Dentro. Deus nos mostra que esse campo de batalha é na nossa mente, não é fora de nós. Não está lá fora, não está no outro irmão, não está nas coisas que acontecem, está aqui dentro, né? No nosso mundo interior. Então, eu preciso confrontar as mentiras com verdades, confessar aquilo que está escondido, identificar esses pensamentos que estão distorcidos, colocar minhas emoções aos pés da cruz, para ter discernimento, me afastar um pouco na solitude, para me ouvir e ouvir ao Senhor, né? E permitir que o Espírito Santo renove a nossa mente, né? Então, começa realmente a fazer o que é certo no nosso mundo interior. Porque a verdadeira transformação não começa quando as circunstâncias mudam, mas quando nós mudamos por dentro. Deus transforma os pensamentos. Deus redime as emoções. Deus cura os comportamentos desajustados. E quando Deus cura esses comportamentos, Ele transforma as nossas vidas. Ele transforma o nosso mundo interior. E aí a gente pode viver no nosso dia a dia, fazendo o que é certo no nosso mundo interior. Amém?